Nós vamos até Israel agora, porque estamos em contato com o João Miragaia, colaborador do Instituto Brasil Israel, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. João Miragaia, bom dia para o senhor. Bom dia. Tá aqui. João Miragaia, gostaria de entender agora, a partir do olhar aí do que você está acompanhando em Israel, os impactos deste conflito no Oriente, mais este conflito no Oriente Médio. O que você nos destaca como relevante a ser ponto de atenção nesse instante? Acho que o principal elemento para o qual a gente deve prestar atenção agora é para a duração desse encontro. O objetivo desse conflito, segundo o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é possibilitar que a população iraniana derrube o regime. E nesse momento, pelo menos 5 membros do alto escalão do governo iraniano foram executados por bombardeios, especialmente israelenses, mas também estadunidenses. E a grande questão vai ser qual vai ser o ponto de saída, qual vai ser o momento que o governo Trump vai dizer: terminamos o nosso serviço, podemos finalizar esse confronto. Porque cada minuto que isso não acontece, a guerra ela se expande para outras regiões do continente, inclusive da Europa, né? O Chipre é um país considerado europeu e recebeu um bombardeio iraniano também. E conforme essa guerra vai se expandindo e vai atravessando novas fronteiras, o impacto na economia global também vai ser grande, o número de mortos aumenta também, e a gente pode entrar num espiral de incertezas que, enfim, que podem levar a gente a uma escalada ainda maior. João, você está numa região de Israel que fica ao norte do país. Queria entender qual é a situação nesta manhã nessa área, já que desde sábado o Irã está promovendo retaliações em relação a Israel. Aqui, na verdade, já são 2h30 da tarde. Na parte da manhã, hoje, foi relativamente tranquila. A sirene não soou nenhuma vez aqui. Na parte da tarde, meio-dia mais ou menos, a sirene soou uma vez só. Mas no centro e no sul do país a situação foi um pouco mais complicada. Teve uma colisão direta contra o edifício na cidade de grave. Até esse momento eu não sei de mortos, mas os bombardeios iranianos, a resposta iraniana aos ataques, está vindo frequentemente. Talvez numa quantidade menor de mísseis dos que foram enviados, Nós foram mandados na guerra de junho do ano passado, mas ainda assim é o suficiente para causar algum estrago e para também deixar a população em alerta. Agora, o que aconteceu essa noite de diferencial foi a entrada do Hezbollah, uma milícia xiita libanesa, que teve em guerra com Israel até outubro de 2024, e resolveram, do seu lado, quebrar o cessar-fogo e voltar a bombardear Israel, algo que não acontecia há mais de um ano, para somar esforços ao regime iraniano. E a guerra agora se estendeu também, nesse momento, ao Líbano, especialmente a região sul do Líbano, no que Israel bombardeia agora, nesse momento, junto aos bombardeios realizados ao Irã. E como a população em Israel recebe mais esse envolvimento agora em novo conflito, inclusive com essa possibilidade de uma escalada? Até agora a gente não viu nenhuma pesquisa, além sobre a situação e sobre essa guerra nesse momento. É importante a gente dizer duas coisas. A primeira é que, no momento de guerra, é muito difícil que o mainstream, o consenso da população, se volte contra o exército e contra o próprio governo. A gente vê isso através dos deputados da oposição, que são críticos ao Netanyahu em praticamente tudo. Desse tamanho, eles são muito cuidadosos, sequer ao fazer questionamentos. E a população, a gente não pode sentir ainda se eles são a favor desse confronto nesse momento, mas também é praticamente um consenso dentro da população judaica israelense que o Irã é de fato um inimigo, um elemento hostil na região, o regime iraniano, e que é um alvo legítimo de ataques israelenses. Então, há de se supor que a população israelense, ainda que de forma silenciosa, ela aplaude o ataque, ou pelo menos ela apoia o ataque ao Irã. Retrospectivamente, caso os resultados alcançados não vai ver tanto a população israelense quanto os deputados, os líderes da oposição questionando e criticando a ação israelense. João Miragaia, quero agradecer sua análise aqui no Jornal da CBN. João Miragaia, que está conversando conosco diretamente de Israel. Você percebeu ali, infelizmente, na conexão, algum tipo de problema na conexão, mas a lógica do pensamento
do João Miragaia foi possível de se perceber, e inclusive sobre essas questões internas em Israel, quanto isso pode repercutir internamente, além do risco de uma escalada maior. Muito obrigado, João Miragaia, que é colaborador do Instituto Brasil-Israel e nos ajuda aqui também a trazer mais um ponto de vista a propósito desse conflito que nós estamos acompanhando.